Bom, então primeiro de tudo a gente tem que olhar os diferentes tipos de gráfico, ou seja, responder o quê? O primeiro tipo que a gente tem para destacar é o gráfico de linhas, onde eu ploto em coordenadas cartesianas x e y linhas ligando diferentes pontos de dados. E aí, quando a gente olha para o gráfico de linhas, tem alguns tipos de gráfico que a gente costuma apresentar. O primeiro são os gráficos de série temporal. Por que série temporal? Eu descrevi o gráfico de linha de uma maneira mais genérica, que eu tenho um x e um y. Porque geralmente a variável que a gente coloca no eixo x, ela tem um sentido de evolução, tá? E por que o tempo é a variável mais popular, ou a dimensão mais popular, quando se trata de evolução, a gente tem a série temporal como o principal gráfico, ou o principal tipo de gráfico de linha que a gente trabalha, onde a gente plota no eixo x o tempo e no eixo y uma variável específica que a gente queira avaliar como ela evoluiu no tempo. Mas, em tese, qualquer variável que tenha um sentido de progressão, eu posso colocar aqui no meu eixo x. Depois, eu tenho o que a gente chama de gráfico de controle, que a diferença do gráfico de controle para o gráfico de série temporal é que no eixo x, isso aqui pode ser tanto tempo como amostras. E a ideia do gráfico de controle é que eu olhe como diferentes pontos de dados passaram o número de ocorrências de determinado evento, ou, por exemplo, o valor médio de uma determinada variável, ou o valor registrado de uma amostra para uma determinada variável. E eu tenho, dentro desse gráfico, linhas de limites superiores e inferiores. E aí, se eu tenho um ponto ultrapassando essa linha, eu tenho o que seria um problema, porque a ideia do gráfico de controle é fazer um controle de qualidade de um determinado experimento. Então, isso aqui é muito utilizado em aplicações de engenharia, por exemplo, em que você quer controlar a qualidade de uma determinada peça. Mas também pode ser usado como um gráfico para identificar outliers, né? Uma vez que essas linhas de controle aqui podem ser linhas de faixas de valores esperados, de maneira mais genérica. E por fim, a gente tem o nosso gráfico aqui, que a gente chama de ogive, ou gráfico de frequência cumulativa, cuja ideia é, lembrem do histograma, onde a gente plota a frequência de pontos, a frequência de casos, dentro de uma determinada faixa de valores, né? Esse é o histograma. A curva de frequência cumulativa é o histograma acumulado. Então a gente sempre começa do zero aqui, e depois a gente vai somando essas barras de forma cumulativa, até que a gente atinja o 100% no final do histograma. A ideia do gráfico de frequência cumulativa com relação a histograma é muito mais ser capaz de comparar vários histogramas. Então, se eu plotar vários gráficos de frequência cumulativa, é mais fácil de eu comparar as diferenças entre as distribuições do que eu plotar vários gráficos de uh, vários histogramas um em cima do outro, porque o histograma ele carrega um certo nível de detalhe. E além disso, o gráfico de frequência cumulativa me permite responder coisas mais rápidas, do tipo, qual que é o valor para atingir 80% dos meus dados? Então, eu cruzo aqui um com o outro e eu acho isso mais rapidamente do que eu conseguiria fazer aqui. Tá? Então, ele tem uma proposta complementar ao histograma. Depois a gente tem os gráficos de dispersão. E a ideia dos gráficos de dispersão é que eles são como o gráfico de linha, no sentido de que eu tenho um eixo X e um eixo Y, só que diferente do gráfico de linha, onde a gente junta os pontos, o gráfico de dispersão, a gente plota os pontos de maneira individual. E a ideia é justamente avaliar esses pontos ou a nuvem de pontos, as concentrações de pontos dentro desse gráfico. Por isso, o gráfico de dispersão ele pode ser usado da forma tradicional, que é simplesmente uma variável x e uma variável y qualquer, para avaliar o relacionamento entre elas, mas eu também posso plotar uma série temporal dentro de um gráfico de dispersão.
né, ter uma variável x aqui que seja o tempo. A diferença, geralmente, é que nesse caso, o meu eixo y vai ser uma variável qualquer, mas os meus pontos não vão ser conectados porque eles representam diferentes entidades. Por exemplo, eu posso plotar o IDEB por ano para as várias regiões do Brasil. Então, ter a região norte, sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, tudo aqui como pontos diferentes. Se eu fosse fazer um gráfico de linha, idealmente eu faria cinco linhas diferentes sendo conectadas aqui. Mas eu posso fazer um gráfico de dispersão com as 5 regiões também. Depois, a gente tem uma adição de informação para o gráfico de dispersão, que seria o gráfico de bolha, que é cada um desses pontos, eles vão passar a ter diâmetros ou raio distintos de acordo com uma terceira variável. Então, daí é como se eu tivesse não só avaliando o relacionamento entre x e y, mas tem uma variável z aqui também, cujo raio influencia no tamanho dessa bolha total. Então, ele é um gráfico 2D que permite avaliar 3 dimensões. E por fim, a gente tem o que a gente chama de gráfico de treliça, o trellis plot, que a ideia é a gente pegar e dividir o nosso gráfico em janelas. Então, a gente vai pegar o nosso scatter plot, dividir ele em janelas distintas aqui, e aí cada uma dessas janelas representa uma categoria distinta, ou um grupo de categorias distintas. Aqui no caso, eu estou comparando diferentes anos e diferentes categorias de países. Aqui tem países desenvolvidos e países em desenvolvimento. E aí eu estou plotando vários histogramas, e aí veja que no eixo X, ao invés de eu ter a minha variável contínua, como é os exemplos que a gente viu aqui, eu tenho uma variável categórica, que também é possível de ser utilizada num gráfico de dispersão, o que não é comum ou nem utilizado num gráfico de linhas. E aí a gente vê as dispersões nessas diferentes janelas. E isso me permite comparar várias categorias com uma dimensão qualquer que eu esteja avaliando num único gráfico, tá? Depois, a gente tem o gráfico de barras, cujo a ideia é mostrar barras retangulares para diferentes categorias, cujo tamanho dessas barras retangulares, a altura delas, é proporcional a uma variável que é representada aqui no eixo y. De tal forma que essas barras elas podem ser desenhadas na vertical, como são os exemplos daqui, como também na horizontal, que é o exemplo desse gráfico aqui embaixo. Tá? E a ideia do gráfico de barras é geralmente ilustrar uma comparação entre diferentes categorias. Então, por exemplo, aqui um gráfico de barras seria adequado se a gente conseguisse consolidar esses vários pontos num único dado. E aí o gráfico de barras ele também tem diferentes tipos. O primeiro é o gráfico de barras tradicional, né, que a gente tem as categorias no eixo X ou no eixo Y e a variável que eu estou analisando no eixo X ou Y também. Né? A gente tem depois os gráficos de barras clusterizadas, cuja ideia é a gente ter uma categoria principal no eixo X, e essa categoria principal se divide em subcategorias. Então, isso me permite comparar não só as categorias principais, mas também as subcategorias dentro daquela categoria principal. E aí eu tenho minhas barras, uma do lado da outra. Depois, eu tenho o meu gráfico de barras empilhadas, que aí a ideia é, assim como barras clusterizadas dividem em categoria, eu também divido em categorias aqui, mas eu uso as diferentes subcategorias para compor uma categoria principal. Então, esse gráfico não só me permite comparar as categorias principais que estão sendo mostradas aqui no eixo X, mas como também verificar como as subcategorias são utilizadas para compor essa categoria principal. E eu posso fazer isso como é mostrado aqui, onde eu consigo ver a evolução do valor total, né, dessas categorias. Né? Aqui eu estou olhando tanto a evolução total como a composição,
Ou eu posso mostrar, como que está mostrado aqui, essas barras de subcategorias, elas somando sempre 100%. E aí isso, aqui, a ideia é muito mais avaliar a composição, né? Aqui eu estou avaliando a evolução da composição de uma categoria com as subcategorias, do que comparando as categorias principais entre si, né? Então aqui é muito mais uma avaliação de composição do que aqui, que eu posso avaliar tanto composição como a comparação das categorias principais. E por fim, a gente tem o gráfico de cascata, cuja ideia do gráfico de cascata é ter um ponto de início e um ponto de fim. Então eu tenho minha categoria de início e minha categoria de fim. E aí, entre essas categorias, eu tenho como elas são compostas. Então, por exemplo, isso pode ser minha receita ou meu lucro, ele é composto por um conjunto de custos e um conjunto de receitas. Então, aqui eu tenho da onde eu parto, que é, sei lá, aqui vamos supor que isso seja o meu balanço financeiro. Então, eu tinha R$ 100 na minha balança, aí eu gastei dinheiro, que são as barras vermelhas, aí eu ganhei algum dinheiro, aí eu gastei mais um tanto de dinheiro e a minha balança termina com R$ 40. Então a ideia do gráfico de cascata é mostrar quais fatores, quais fatores foram determinantes, negativa e positivamente, para chegar num resultado final aqui. Então ele é um gráfico de barras bem específico, né? Porque a gente pode ver as barras sendo plotadas para diferentes categorias aqui. Mas nesse caso, a ideia das barras não é você comparar, não é necessariamente você comparar elas entre si, apesar disso você poder fazer, ou olhar elas como valores absolutos, mas muito mais entender como que você sai de um ponto para chegar em outro ponto a partir do entendimento de como esses valores são compostos.